Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Nesta sexta-feira, para nós fecharmos com chave de ouro esta semana produtiva, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre uma publicação no Diário Oficial da União, que é o decreto número 10.674 de 2021, que trata um tema que tem sido discutido ao longo desses meses, passados, que é a desestatização dos Correios. Lembrando que os Correios é uma empresa pública, vinculada então ao Estado. Sempre houve essa discussão sobre a sua desestatização. E o decreto número 10.674 veio incluir os Correios nesse processo de desestatização. Então, o objetivo hoje do nosso vídeo é tratar justamente sobre isso. Mas para que nós possamos iniciar as nossas discussões, nós temos então que entender que esse decreto, ele tem esse objetivo muito claro, de inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é o nome oficial dos Correios, no Programa Nacional de Desestatização. Ok? Mas para isso, qual que é o conceito de desestatização? Esse conceito até eu retirei do site Dizer o Direito e é um conceito que foi extraído da obra Manual Didático de Direito Administrativo do Gustavo Scatolino e do João Trindade. E diz que é retirar do domínio do Estado determinadas atividades e transferi-las a particulares, visando, olha qual que é o objetivo, maior eficiência na prestação delas e ainda redução de custos. Isso ocorre por meio, então, da privatização, em que se transferem empresas estatais a particulares ou por meio de concessão ou permissão de serviços públicos. Esses dois institutos permitem que particulares executem serviços públicos que antes eram prestados pelo Estado. A titularidade ainda permanece sob domínio estatal, mas a execução é repassada a particulares. Então, a inclusão dos Correios nesse processo de desestatização, ou mais conhecido vulgarmente como privatização, é a ideia desse decreto. Lembrando que nós temos uma lei, que é a lei número 9.491 de 1997. E essa lei 9.491 de 1997, ela fala sobre o Programa Nacional de Desestatização. Então fala sobre os objetivos do PND. Sempre que vocês perceberem essa expressão PND, é Programa Nacional de Desestatização. Então há uma regulação legal, que é essa lei número 9.491 de 97. Tá? Quem é que pode sofrer a desestatização? Empresas controladas, direta ou indiretamente pela União, serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização, bens móveis e também imóveis da União. Então, são esses que eu citei que podem sofrer desestatização. E no caso dos Correios, é uma empresa pública. Não é mesmo? A gente entende, então, que os Correios é uma empresa pública, podendo sofrer essa desestatização. Quais são as formas? Como que pode ser sofrida, então, essa desestatização? Através de alienação, de participação societária, ou seja, venda de ações, abertura de capital, aumento de capital com renúncia ou cessão, seja ela total ou parcial, de direitos de subscrição, alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações, concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. São essas as formas. Aí agora eu pergunto para vocês, tem que ser por lei específica essa desestatização? O que o Supremo Tribunal Federal tem entendido? Que é desnecessária, em regra, uma lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Para a desestatização, é suficiente a autorização genérica prevista na lei que veicula esse Programa Nacional de Desestatização, que é a Lei 9.491. Por isso que a inclusão dos Correios foi feita por um decreto,
porque entende o STF que é desnecessária uma lei específica para a inclusão, no caso de uma empresa pública, nesse programa. Tá bom? Então, há exceção? Sim. Em alguns casos, a lei que autorizou a criação da empresa estatal afirmou expressamente que seria necessária uma lei específica para sua extinção ou privatização. Nesses casos, obviamente, não é suficiente uma lei genérica. Ou seja, tem que estar previsto em lei que criou aquela empresa estatal, né, seria necessária uma lei específica para extinguir ou privatizar tal empresa. Tá? Então, esse julgado ele é de fevereiro de 2021, super recente, está no informativo 1004, ok? Agora, falando propriamente dos Correios, nós sabemos que trata-se de uma empresa pública, nós sabemos que esse decreto considera que será feita a alienação do controle societário dos Correios, então a forma que vai acontecer. Em conjunto, será celebrado um contrato de concessão de modo contínuo e com modicidade de preços dos seguintes serviços postais universais: carta, seja ela simples ou registrada; impresso, simples ou registrado; objeto postal, sujeito à universalização; e serviço de telegrama, onde houver a infraestrutura de telecomunicações necessária para sua execução. A empresa que assumir essa atividade, ao mesmo tempo, ela tem que prestar os serviços de correspondências e objetos postais e, de forma integrada, atendimento, tratamento, transportes e distribuição. Então, aqui são as atividades que essa empresa deverá prestar ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente. Os serviços deverão ser prestados com abrangência nacional, todo o país, então, será regulado por isso. O contrato de concessão deverá exigir da empresa que preste serviços de interesse social em condições diferenciadas. Essa desestatização já está pronta? Já vai acontecer de pronto? Não. A resposta é não. Por quê? Há uma divergência, um entrave jurídico quanto ao regime jurídico dos serviços postais. Porque a Constituição Federal, ela coloca como competência à União manter o serviço postal. Ou seja, a União faz isso por meio dos Correios. E isso está onde? Na própria Constituição. E ela também consagra que é competência privativa da União legislar sobre o serviço postal. Então, é importante que nós tenhamos alterações legais a respeito dessas competências, do regime jurídico dos serviços postais, para que nós consigamos, enfim, realmente desestatizar, ou seja, privatizar os Correios. Então, só para vocês entenderem que isso não vai acontecer de pronto, né? É importante que se discuta essas informações, que se discuta essas competências constitucionais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa foi a dica de hoje, a gente fica por aqui e continuaremos de olho no Diário Oficial. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.